Oi galera, tudo certo? Agora nós vamos dar continuidade nessa aula sobre fontes de energia, falando mais especificamente sobre as principais fontes não renováveis, tá certo? Então, vamos lá. Como já foi dito na primeira parte, a dependência da matriz energética mundial em relação aos combustíveis fósseis é altíssima. Podemos encontrar uma explicação plausível para isso, no fato desses combustíveis, especialmente o carvão mineral e o petróleo, terem tido importâncias históricas devido às duas primeiras revoluções industriais. Então, os combustíveis fósseis, eles são basicamente encontrados em bacias sedimentares e são resultado da decomposição lenta de seres vivos, animais e vegetais, ao longo de milhões de anos. Esses restos de matéria orgânica foram sendo soterrados e a sua decomposição ocorreu na ausência de oxigênio e sob alta pressão. Agora, então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, que são os combustíveis fósseis. O carvão mineral foi a principal fonte de energia da primeira revolução industrial, vocês já sabem, que ocorreu no século XVIII. Ele é uma rocha que possui uma coloração negra e rígida, sendo composto por carbono, enxofre, hidrogênio e oxigênio. Não existe só um tipo de carvão, tá, gente? Existem vários, que vão se diferenciar de acordo com o teor de pureza em relação à concentração de carbono, característica que vai influenciar no seu poder calorífero. Logo, quanto mais carbono, melhor a qualidade do carvão. Dessa forma, do menos puro ao mais puro, temos a sequência de turfa, linito, hulha e antracito. No Brasil, gente, o carvão mineral é uma alternativa para a produção de energia elétrica. Vocês sabem que as hidrelétricas, elas são responsáveis pela maior parte desse tipo de energia e em períodos, por exemplo, de prolongada estiagem, baixos índices pluviométricos, as termoelétricas, elas entram em funcionamento a partir principalmente da queima do carvão. O problema dessa fonte é que, além de extremamente poluente, também é bastante cara. Não é à toa que a conta de luz passa a ficar com aquela bandeirinha vermelha. Já o petróleo é um hidrocarboneto fóssil, de origem orgânica, e foi a principal fonte de energia da segunda revolução industrial. Por ser líquido, ele apresenta uma maior facilidade de transporte que o carvão mineral, por oleodutos e navios petroleiros que surgiram nas primeiras décadas do século XX. Estamos acostumados a associar muito petróleo à produção de gasolina e diesel, mas ele também pode ser utilizado em vários outros subprodutos, como, por exemplo, o asfalto, o plástico, óleos lubrificantes, por exemplo. Já o gás natural, apesar de ser um combustível fóssil, diferentemente dos outros dois citados anteriormente, apresenta uma queima quase limpa, que polui muito pouco a atmosfera, além de ser facilmente transportado e mais barato. Assim, ele é uma fonte muito versátil que pode ser utilizado na geração de energia elétrica, máquinas e altos fornos industriais, motores de veículos, fogões e até para aquecimento de residências. A energia nuclear é um outro tipo de energia não renovável, apesar de ser considerada limpa. Ela também é chamada de energia atômica, tem alta produtividade energética e é gerada a partir da fissão do núcleo de um átomo, que geralmente é o urânio, e que inclusive existe em grande quantidade no Brasil, na cidade de Caetité, na Bahia. Ele surgiu no fim da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de produzir energia elétrica. Identificamos uma maior concentração dessa fonte de energia nos países centrais, em decorrência de seu elevado custo. Podemos identificar países europeus, como a França, em que mais de 77% da matriz energética é nuclear, Bélgica, Eslováquia, Ucrânia, Suécia, Suíça e em países da América do Norte também, como, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, e asiáticos, como Japão e Coreia do Sul.
No Brasil, temos 2 usinas nucleares em funcionamento, Angra 1 e Angra 2, que são responsáveis por 2% da energia do país. Essas 2 usinas são localizadas em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. O investimento em energia nuclear brasileira ocorreu principalmente durante o período militar, em associação com o governo da Alemanha Ocidental, no período de Guerra Fria. Essa energia que é produzida nas termonucleares, apesar de ter como matéria-prima um recurso não renovável, é considerada uma fonte limpa, como eu já tinha dito para vocês, já que não emite gases poluentes para a atmosfera. Podemos destacar como algumas vantagens das termonucleares o fato delas não dependerem de uma condição natural do país ou região para serem instaladas. Um outro ponto importante é a ausência de liberação de gases que intensificam o efeito estufa e a demanda por uma pequena área para a construção da usina. Em relação às desvantagens, podemos ressaltar o custo elevado da instalação das usinas, o que justifica sua elevada concentração em países centrais. Outra desvantagem é a preocupação com a radioatividade do lixo produzido pelas termonucleares, que geram uma demanda por áreas seguras e impermeabilizadas, que são conhecidas como cemitérios nucleares para depósito desse lixo. Os riscos de acidentes nucleares, que é o que vocês sempre perguntam em aula, apesar de raros, quando ocorrem, causam efeitos catastróficos que se perpetuam durante muito tempo. E, por fim, a gente pode citar como desvantagem também o aquecimento de ecossistemas aquáticos, causado pela necessidade de resfriamento dos reatores. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa parte da aula. Espero que vocês tenham entendido tudo e na próxima nós falaremos sobre as fontes de energia renováveis. Espero vocês, tá? Um beijo!